1 Samuel capítulo 5. Os filisteus e a arca de Yahvé. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Even a Ezer, Ebenezer, para a cidade de Ashdod, Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagon, ao lado de sua estátua. Observemos aqui no comentarista desta Bíblia, Asdod era uma das 5 grandes cidades dos filisteus, próxima ao litoral do Mediterrâneo, uns 56 quilômetros a oeste de Jerusalém. Josué 13:3. Dagon, abre parênteses, expressão hebraica que significa, entre aspas, grão de cereal, fecha parênteses. Também era identificado como a Vênus de Ascalon, ou a Lua. Dagon, na mitologia cananeia, era o irmão do deus El e o pai de Baal, embora alguns o tenham identificado como, entre aspas, Dag, entre aspas, deus peixe. Descobertas mais precisas atestam que era cultuado como um deus das tempestades e das colheitas. Era o deus, com letra minúscula está aqui, principal dos filisteus, e seu culto difundido em toda a Palestina, abre parênteses, nome dado pelos filisteus a Canaã, muitas cidades levavam seu nome. Josué 15:41, Josué 19:27. Havia um templo de Dagon em Ras-Sanha, no século XIV a.C., em Gaza, Juízes 16:21, Juízes 16:23 e versículo 26. Em Bet-Sean, 1 Crônicas 10:10, e este aqui em Asdod, o qual foi destruído por um sumo sacerdote chamado Jonatas no 2º século a.C., conforme narra o livro histórico, entre parênteses, não canônico, de 1 Macabeus 10:83-85. A Arca da Aliança foi colocada ao lado da imagem de Dagon pelos filisteus, como um exemplo de humilhação ao Deus de Israel. Yahvé, ou YHWH. Yud-Rei Vav-Rei. No judaísmo, dizem que é um nome impronunciável de Deus. No judaísmo é chamado do nome impronunciável de Deus. Continuando, Deus de Israel, Yahvé, e exaltação ao Deus, com letra minúscula, dos cananeus. Contudo, o simbolismo inverteu-se dramática e assustadoramente quando Dagon foi derrubado para uma posição que indicava reverência e prostração diante da arca do Senhor. Versículo 3, que vamos ler agora. Continuando, no dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Versículo 4. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Versículo 5. É por este motivo que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que o adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Versículo 6. Passados estes acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Versículo 7. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte,
exclamaram, não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. Versículo 8. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os cinco príncipes filisteus, e lhes indagaram, que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão, a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Versículo 9. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Versículo 10. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar, eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir a nós e toda a nossa gente. Versículo 11. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governadores dos filisteus com a seguinte súplica, devolvei o quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade, tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Versículo 12. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores e gritos de dor, e aflição subiam incessantemente ao céu. Muito bem, eu li aqui na Bíblia King James, até o último versículo de 1 Samuel 5. Agora estarei lendo alguns versículos na Bíblia Almeida Revista Corrigida, onde esta Bíblia nos indica algumas referências cruzadas que também estarei lendo. Versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Aí aqui nessa Bíblia Almeida Revista Corrigida indica, como referência cruzada, Salmo 32, aqui indica o verso 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Eu vou estar lendo a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Verso 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Vamos ler o comentário aqui. Este salmo é uma sequência do Salmo 51, e são chamados de, entre aspas, salmos penitenciais. Neles, Davi confessa seus pecados cometidos a partir do momento em que se permitiu tentar e seduzir pelos encantos físicos de Batseba. A expressão hebraica maskil, traduzida aqui como didático, significa um poema contemplativo e pedagógico
em que as duas partes, versículo 1 ao 7 e 8 ao 11, de ritmo diferente se respondem, tendo experimentado no corpo e na alma quão severa é a correção, o peso da mão divina do Senhor contra aqueles que fazem o que não é justo diante de Deus. Proclama seu aprendizado, estar em íntima comunhão com Deus é a verdadeira felicidade. Davi descreve a bênção do perdão do Senhor, que restaura plenamente o fiel, e que se seguiu a disciplina e a confissão. Depois anima outros a buscarem o livramento divino em vez de teimosamente se recusarem a segui-lo, exortando-os finalmente a se alegrarem no Senhor. Veja aqui, no Novo Testamento o apóstolo Paulo fará uso deste texto para mostrar que a justiça em nós criada não vem de nós mesmos. A justiça em nós criada não vem de nós mesmos, mas é uma dádiva de Deus concedida aos fiéis. Romanos 4, 6 ao 8. Aqui leremos. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem. Versículo 6 de Romanos 4. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Versículo 7. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Veja só, Deus continua considerando e se entristecendo com os pecados cometidos pelo pecador arrependido, entre parênteses, convertido. Contudo, o Espírito de Deus move esse pecador a reconhecer os erros praticados e confessar seus pecados ao Senhor, que o perdoa e lhe restitui a alegria espiritual do salvo. Salmo 32, 1 ao 5. Voltando aqui no comentário do Salmo 32, nós lemos que no Novo Testamento o apóstolo Paulo fará uso deste texto, para mostrar que a justiça em nós criada não vem de nós mesmos, mas é uma dádiva de Deus, concedida aos fiéis. Foi onde nós lemos Romanos 4, 6, 7, 8. Somente pela fé no Senhor é possível apropriar-se da justificação e, portanto, sentir-se plenamente restaurado. Gênesis 15, 6. A expressão, entre aspas, alma ou, entre aspas, espírito, com letra minúscula, traduz o sentido hebraico antigo de, entre aspas, entranhas, ou, entre aspas, íntimo dos sentimentos e decisões humanas. Aí, continuando aqui, onde Davi fala assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e minha alma se agitava em angústia. Veja aqui, o reconhecimento do erro com a devida e sincera confissão ao Senhor e o forte propósito de se afastar dele, incluindo, quando possível, restituição do prejuízo causado, fazem parte de um processo terapêutico que conduz o pecador à libertação e felicidade plenas. O verbo hebraico na conjugação iphil significa ponderar, considerar, estar em profunda meditação e preocupação. No texto, seu sentido não é o de cobrir ou calar, como aparece em algumas versões, mas sim o de, entre aspas, não confessar ou não declarar ao Senhor com genuíno arrependimento. Não declarar ao Senhor com genuíno arrependimento os erros, entre parênteses, pecados cometidos. Em 1 Coríntios 11:30, o apóstolo Paulo esclarece sobre o autoexame das consciências diante de Deus, antes de se participar da comunhão dos fiéis. Muitas doenças são fruto de consciências pesadas e em falta diante do Senhor, cuja cura estaria na confissão a Deus e na comunhão com os irmãos de fé. 1 Coríntios 11:30. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, versículo 31,
Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Veja aqui o comentário. Um exame rigoroso das nossas motivações e ações à luz da palavra nos pouparia de muito sofrimento. Como filhos redimidos de Deus, somos disciplinados, assim como um pai amoroso corrige as atitudes erradas de seu filho, a fim de que cheguemos à conclusão de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar à plena comunhão com o Espírito do Senhor. Esse processo de correção, disciplina, reconhecimento, perdão e restauração significa 2 pontos. Crescimento espiritual na graça. E apenas aqueles que amam a Deus e se permitem quebrantar, conseguem perceber essa bênção em suas vidas. 2 Coríntios 7:10, Hebreus 12, 7 ao 14, Romanos 6, 22. Vamos ler 2 Coríntios 7:10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém a tristeza do mundo traz a morte. Veja aqui no comentário, a palavra original grega metanoia significa, entre aspas, arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude ou caminho. Decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa. Lucas 13:3, Lucas 13:5. A tristeza conforme o Senhor refere-se ao sincero e profundo sentimento, entre parênteses, conclusão, de se ter pecado contra a vontade explícita de Deus e por isso estar condenado à separação eterna de Deus, entre parênteses, morte, seguida de arrependimento, confissão e mudança. Seguida de arrependimento, confissão e mudança, possibilita a salvação. Mateus 11:26. Mateus 11:28, desculpe. Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão e frustração egoísta, motivada pelas consequências dolorosas das atitudes pecaminosas praticadas, e não por um arrependimento teocêntrico. Mais uma referência cruzada, lá de 1 Samuel capítulo 5, que nós lemos, vou ler novamente o versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. Aí foi onde nós lemos Salmo 32 e outros versículos no Novo Testamento. Agora vamos ler Salmos 78:6. E golpeou os inimigos pelas costas, infligindo-lhes infâmia eterna. Vou ler até o verso 68. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Vou ler também o comentário aqui. O santuário foi estabelecido em Jerusalém na pessoa do rei Davi, cuja majestade e messianato simbolizam eternamente ao mesmo tempo o rei, com letra maiúscula, vírgula, o profeta, com letra maiúscula, e o sumo sacerdote, com letra maiúscula, ou pastor, Jesus Cristo, ministrando no tabernáculo celestial, assentado à direita da glória e majestade do Pai nos céus. Hebreus 8:9, João 10:1-17. João 10 fala, eu sou o bom pastor. Vamos ler aqui. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Versículo 5. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos.
Versículo 6. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Versículo 7. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Versículo 13. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, entrego minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. São judeus ainda não convertidos, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Outras ovelhas, aqui que nós vemos, ainda tenho outras ovelhas, outras da mesma espécie, refere-se aos crentes gentios em todo o mundo que se unirão a Cristo e formarão o novo e verdadeiro Israel. As ovelhas judias precisavam ser retiradas do primeiro aprisco, em grego aule, antes de serem reunidas às outras e formarem um novo e único rebanho, em grego poimê. Aqui fala ovelhas que não são deste aprisco, que são as ovelhas judias, precisavam ser tiradas do primeiro aprisco, em grego aule, antes de serem reunidas às outras e formarem um novo e único rebanho. No versículo 3 aqui atrás, para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Veja que João Batista foi o precursor dos guias verdadeiros. 1 Pedro 5, 1 ao 4. Os crentes são convidados a deixar o judaísmo, catolicismo, e qualquer outra religião para seguir unicamente a Cristo, o Supremo Pastor. Hebreus 10. Aí nós vemos aqui também Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que eles havia falado. Provérbio, em grego, paroimia, ou enigma. O termo, entre aspas, parábola, em grego, parábole, designa o tipo de ilustração usada por Jesus nos sinóticos. E aqui, voltando aqui no versículo 3, para isso o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Jesus cumpre a figura de Josué, Números 27, 16 ao 17, e a profecia em Ezequiel 34, 23, onde Cristo é o Messias da linhagem de Davi. Onde Cristo é o Messias da linhagem de Davi. Muito bem, então concluímos a leitura. Todas as dúvidas nós encontramos resposta aqui na Bíblia Sagrada.
Por isso nós somos instruídos diariamente, ensinados a ler as Escrituras e colocar em prática. E nós vivemos o Novo Testamento. O Novo Testamento. Porque o Velho Testamento se cumpriu em Cristo Jesus. Então hoje nós ouvimos e buscamos diariamente obedecer e ouvimos somente a voz de Jesus. Como nós lemos aqui, no versículo 4 de João 10, e depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Então hoje nós só reconhecemos a voz de Cristo Jesus aqui no Novo Testamento. Somente o que Cristo Jesus confirmou do Velho Testamento nós ouvimos, porque ovelhas ouvem somente a voz do pastor, Jesus Cristo, o Messias.